pessoas bem próximas, é por isso que eu falo isso com propriedade, que é de você ir no psiquiatra, ele mal te olhar na cara, te dar o remédio. E É isso aí. esse é o complicado, Mas né? a pessoa que está em baixa saúde, ela é obrigada a tomar. Ela precisa. Ela precisa. Porque aí, então, só para a amiga da apresentadora que perguntou ali, entender, no caso, né? A pessoa, ela tem esses níveis de ansiedade, a pessoa saúde normal, enfim, e daí do nada aconteceu alguma coisa. Vamos dar um exemplo. A pessoa é casada e o esposo faleceu. É um choque, assim. Então, todos os níveis de ansiedade, de estresse, ficam lá em cima. Mas a pessoa, ela é uma pessoa que estava bem de saúde até então, mas aí ela não conseguiu superar essa perda. E aí isso acaba desencadeando esses níveis químicos, não sei se eu estou falando muito bem certo, mas por aí, no cérebro que acabam gerando essa doença. E aí precisa do uso do medicamento nesse caso, talvez por um tempo. Eu estou dando um exemplo, mas é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Não é uma coisa que nasce na pessoa. Ela tem que passar por um diagnóstico médico, né? Para entender se ela é uma pessoa de baixa saúde que precisa do medicamento. A nossa luta na Bem Viver, e o que a gente tem falado é o seguinte: não precisa de medicamento para todos os casos. As pessoas de média saúde têm como sair da média saúde e ir para alta saúde com terapia e com intervenção profissional que não dependa de medicamento. Que posso melhorar minha alimentação, meu sono, minhas relações, os meus estados emocionais e eu voltar ao equilíbrio. Que são os pilares. Que são os pilares, exatamente. Mas e aí também trabalhar com pessoas, você como gestor de pessoas vai me falar isso muito bem. Agora falando do lado dos pacientes, tem paciente que procura porque quer tomar o remédio porque vai ser mais fácil. Tem paciente que chega lá e não quer tomar remédio. Mas tem esses perfis, né? Porque nem sempre a pessoa chega lá num estado mais frágil e aceita de fato que o profissional tenha colocar para ela que é a necessidade dela naquele momento. Às vezes a profissional vai te falar, olha, nesse momento você precisa tomar uma medicação. Não, a pessoa não quer de jeito nenhum, ela acha que aquilo vai ser o fim. Como tem pessoas que chegam, até foi ano passado, uma amiga da minha mãe, ela precisava fazer terapia, mas ela queria alguém que desse remédio, ela já tinha isso convicta na cabeça. Beijo, querida, a vizinha da minha mãe. Ela tinha convicta que ela queria tomar o remédio. Então, eu estava tendo uma época, eu estava fazendo umas terapias holísticas que eu achei fantástica, que era meditação, isso me ajudava bastante. Eu quero remédio. Então, essa também é um desafio para o profissional, né? Desafio. Porque nem sempre o paciente te escuta. Sim. E aí você falar e ele não fazer, não vai resolver também, né? Não Sim. dá para dizer daí, mas eu fui lá e não resolveu o meu problema. Sim. Aí é autorresponsabilidade, a parte de cada um, né? A gente não pode querer servir as pessoas e tentar controlar o que elas pensam. As pessoas têm liberdade para pensar a própria vida. Ainda que no nosso ponto de vista elas estejam um pouco confusas e incoerentes, ela ainda tem liberdade sobre a própria vida. Isso não pode ser... Mas nesses casos aí, entra a questão de chamar o familiar, de conversar a respeito, ou realmente não tem mais nada que o profissional possa fazer? Porque também é uma dor no coração você saber o que você pode ajudar e a pessoa tem que aceitar, né? Uhum. Ela tem que fazer a parte dela, isso é o mínimo. Mas é delicado isso para o profissional, ainda mais alguém que faz com tanto amor, né? É delicado. Mas as pessoas em baixa saúde, a gente precisa cuidar delas com uma atenção maior e, se necessário, por exemplo, dentro de um trabalho de terapia, sim, a gente chama a família. Porque o psicólogo e o paciente, só os dois, não vão dar conta. Exemplo, um paciente com ideias suicidas, né? Você é obrigado a envolver a família. Porque sozinho, só você, eu psicólogo, o paciente, por exemplo, fica difícil você tirar uma pessoa dessa de uma situação, ainda mais se não quer tomar remédio, né? Então fica difícil. Geralmente já nessa fase a pessoa já não quer mais nada, né? Exatamente, mas acontece. Pra acontecer alguma coisa, né? Exatamente, acontece. Tem muita gente assim, viu? Em baixa saúde. E são pacientes graves. Tem que ter um domínio grande para poder cuidar dessas pessoas. E como é que a gente identifica isso? Como é que uma dica que a gente possa dar para o pessoal em casa, para um pai, para uma mãe, para o irmão, para o namorado, como é que às vezes a gente identifica, porque às vezes até para a própria pessoa, como é que se identifica que de repente o teu psicológico não está legal? Porque apesar de a gente ter hoje esse assunto tão aberto, tanto que está num programa de TV, há pouco tempo isso era muito tabu. Quem tem problema mental é louco e todo mundo já tinha medo e se tivesse não contava para ninguém, às vezes nem para o pai nem para a mãe, né? Então é uma quebra de tabu, acho que as pessoas hoje têm essa visão mais... Mas como é que faz para identificar, assim? Elas começam a se violar, assim. Elas começam a não se priorizar mais. Começam a ter atitudes autodestrutivas, assim, né? Beber demais, recorrer a vícios, drogas. Ou elas passam a não dormir mais. E existe uma série de... Não dormir por problemas de sono, ou não dormir porque não quer. Mas às vezes está com o pensamento acelerado e não consegue dormir, exatamente.
né? Tem uma pergunta aqui, inclusive, falando sobre a questão de acelerar, de desacelerar. A Sofia, eu sou muito ansiosa. Essas perguntas até foram do primeiro bloco. Eu sou muito ansiosa e agitada. O que devo fazer para desacelerar? Que é o caso que às vezes chega ao ponto onde você não desliga o cérebro para dormir. Exatamente. O que você tem que fazer? Respira primeiro, né? Em meios práticos, porque se a gente for falar de muito conceito aqui, não vai ajudar a galera. Primeiro, respira. Existe uma respiração no exército americano que se chama a respiração quadrada. Então, você inspira por 4 segundos. Vai lá, vamos fazer. Vamos fazer. E você que está em casa, vamos fazer. Vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Agora, para, conta até 4 de novo, para poder puxar o ar de novo. Então, assim, é o quadrado. 4, 4, 4, 4. Então, gente, respirar corretamente é uma forma prática de você encontrar o equilíbrio. Conversar com alguém que você confia, que é seu amigo, do que você está passando, das suas angústias, é outra forma. Pegar o solzinho da manhã, vitamina D, é outra forma. Mas, gente, acho que é por isso que eu tô viva ainda, eu amo sol. Gente, eu vejo o sol assim na rua, eu tô em casa e eu fico, meu Deus, não acredito. Fazer uma coisa por vez, um foco por vez, é uma outra forma. Leitura é uma forma de você focar e desacelerar. Existem muitos meios práticos de você combater a ansiedade. Mas aí o caso de quando o teu cérebro não está atingindo concentração, a leitura, vai ajudar? Não. Por quê? Porque ele já está num nível que ele não consegue parar para ler. Então, assim, quando ele busca um profissional, se ele busca um coaching, um psicólogo, a gente vai tentar entender o porquê que está acelerado. Qual é a ansiedade? Qual é o medo? Qual é a culpa? Qual é a insegurança? O que é que está acontecendo? O que está gerando? A raiz. A raiz. É a raiz. E aí entra aquilo que você que foi a pergunta que eu fiz um pouquinho antes para você, como às vezes identificar os sinais até dentro de casa, na roda de amigos. Então, quando você já vê a pessoa com esses sintomas que você já tinha falado ali, né, com esses indícios, então ali você já tá, é um alerta. Então, se você identificou isso no seu amigo, você pode ir lá e de repente conversar com ele, de repente conversar, se você tem liberdade até com a mãe, com o pai, olha, eu senti isso. E dentro de casa também, eu acredito que principalmente na adolescência, né, a gente tem que falar um pouquinho que a parte da adolescência também é uma parte onde as pessoas acabam passando por algumas fases e fica tudo muito confuso, tudo muito acelerado, voltando. Eu acho que a maioria das doenças que a gente tem hoje voltada à parte de ansiedade e estresse é devido ao nível de informação que chega bombardeando a gente de todas as formas, né? A gente já fez programas sobre questão de Instagram, de beleza, do quanto isso atinge as pessoas e geram doenças e pessoas se matam por conta disso. É o avanço hoje da informação que a gente tem, é o preço que a gente está pagando, né? É isso aí. Ansiedade é o foco no futuro excessivo, né? Depressão, foco excessivo no passado. Burnout, estresse. Como é que é? Volta. Depressão, foco excessivo no passado. Quando você fica lá remoendo o passado. Ansiedade, foco excessivo no futuro. Quando você não pensa no agora. E burnout e estresse é foco excessivo do presente. Eu ia dizer que o foco é foco excessivo do presente. E estar saudável é foco natural das coisas. Vamos viver o hoje primeiro, galera. Vamos ver o hoje, o dia de hoje. Não tem lá, só tem aqui. O lá não sabemos se vai existir. Não tem lá e nem loi, é só lá, é só aqui. A Luana está perguntando assim, Danilo, sigo a clínica. Oi, Luana. E vejo sempre palestras motivadoras. Gostaria de saber mais sobre as palestras. As palestras são maravilhosas. São maravilhosas. A gente fala sobre tudo isso aqui de uma maneira mais, né, esmiuçada. São gratuitas, são para a comunidade, são para os pacientes. É uma forma de a gente gerar inteligência emocional nos nossos pacientes. Então, é aberto ao público. Quando acontecem essas palestras? Quando é que a gente tem a próxima? A gente está sempre divulgando no Instagram ali da clínica. Quem não segue, @NovaBemViver, tudo junto. A gente pode colocar aqui também na tela para o pessoal. Quem não segue, por favor, segue lá. Já segue a apresentadora também. E a gente tem um feedback fantástico das palestras, assim. De pessoas que vão para as palestras, em uma palestra, e conseguem ter um insight transformador para a própria vida, assim. E são os profissionais de lá mesmo que palestram? Sim. Pessoas de fora? Não, geralmente de lá. O pessoal ali dentro, né? 90% das palestras sou eu que dou, né? Que legal. Eu que estou começando, assim, com esse projeto de ensinar e instruir as pessoas na parte de inteligência emocional, mas também temos profissionais que também... Só que eu estou desenvolvendo isso neles ainda, essa questão de comunicação, de público, de palco, que, né, falar em público é o maior medo das pessoas, né? Falar em público... Ai, gente, começou o coração
Parabéns. Pra mim, gente, eu sou demais. Aí arrasei. Se não for dormir feliz, gente, eu sou fã desse homem já. Eu quero ir na próxima palestra. Quando é que vai ser? A gente vai divulgar. Então tá, ó. Fiquem ligadinhos no Instagram, ainda bem viver, que vai ter palestra e nós vamos se encontrar tudo lá, gente. Vamos Tem lá. comida também? Não? A gente pede 1 quilo de comida, ajuda? A gente pede tá, pra poder... É comida pra... Isso aí era uma coisa que eu ia falar agora, que não vai ter comida pra apresentadora, mas tá bom, a gente vai comer um hot dog depois. A gente pede 1 quilo de alimento e a gente doa pro Projeto Dorcas, ali do Frei Damião, Eu achei bem que é um bacana parceiro isso, eu ia nosso. te perguntar. Eu vi que tem até um destaque nos stories lá que vocês fazem alguns trabalhos voluntários, né? Então é nessas palestras que acontecem, vocês fazem arrecadação de alimentos e distribuem. Isso mesmo. Já fiz também trabalhos voluntários ali na comunidade do Frei Damião. Se tiver alguém nos assistindo da comunidade, um beijão pra vocês também. É isso aí. Deixa eu ver que tá chegando. A Fernanda está aqui nos bombardeando com stories e Olha com essas beijos. perguntas, Fernanda. Não, ela só tá aqui marcando nós em tudo. Vai ter 15 stories, mais ou menos, quando a gente... Ela tá fazendo toda a transmissão do programa ao vivo pelo Instagram dela. Fernanda, um beijo, meu amor. Gente, o programa está demais. Obrigada. Aí, eu não posso mais perguntar nada aqui, que agora vocês estão se passando também nas perguntas. Maria. Maria é o nome da minha gatinha. Oh. Maria, o processo de coaching ajuda quem tem depressão, na sua visão? Quem tem depressão precisa primeiro de uma consulta psiquiátrica e para ter um acompanhamento, precisa de uma terapia, de um psicólogo. O coaching, ele atua nas pessoas de média e alta saúde, ele não atua nas pessoas de baixa saúde. O coaching, ele é bastante ação. Ação. E nesse momento que você está na baixo de nível de saúde, você não consegue ter ação. Isso. Você não consegue levantar, você não consegue sair da cama para trabalhar, você não consegue sair da cama para tomar banho, gente. Exatamente. Então, assim, não julguem, e as pessoas são muito julgadas, quem tem algum problema, nem que seja por um período de tempo, tem pessoas que ficam doentes a vida toda, tem gente que é por um período, não julguem aquela pessoa que não consegue sair para trabalhar, que vive dando desculpa, que se afasta de todo mundo, que não consegue dormir, porque recebe muito julgamento, já está sendo tão difícil para essa pessoa, né? Tão difícil. E não tem escolha, gente. Não tem escolha. A pessoa não escolhe, eu vou ter depressão, eu vou ter câncer. Simplesmente acontece e não tem muito o que fazer. A única coisa que você pode fazer é assumir o compromisso consigo, buscar a ajuda das pessoas que possam te ajudar. E quem não está te ajudando, meu querido, seja família, seja namorado, seja quem for, dá um pé na bunda, seja roda de amigos que não está ali para te fortalecer. Você só consegue, e tem uma frase que é muito certa, que eu já vi muitas vezes no Instagram, você só consegue se curar saindo do ambiente que você adoeceu. Estou errado? Não, acredito também nisso. Você tem que sair daquele patamar mental que já adoeceu e expandir a mente, né? Olhar sobre outro ângulo. Mas a dor humaniza o ser humano. A pessoa que passa por um processo depressivo, depois que ela passa, ela se torna uma outra pessoa, muito mais humana, muito mais empática. Ela olha o outro com muito mais sensibilidade. E se olha também de outra forma, né? A partir do momento que você se olha da forma como você deve se olhar, você passa a ver o outro e o mundo de uma outra forma, né? Exato. Gente, não para de chegar pergunta aqui, ó. Vou ter que ir até 7h30 com vocês, eu tenho pergunta aqui também. Gente, a Maria aqui tá falando que ela quer ir nas palestras, então fica ligadinha ali no Instagram, a gente colocou ali, deu pra ver. Maria, se encontrar a gente lá, por favor, vai lá. Você conhece a Maria que tá falando? Não, Porque ela sei. não colocou o sobrenome. Maria, se for lá, por favor, vai lá, dá um abração no Danilo se eu estiver lá, porque eu vou estar lá também infiltrado, não quero nem saber, agora que me conheceu. E as palestras são muito boas. Verdade. O Gabriel tem uma pergunta aqui, o Gabriel já estava interagindo com a gente. Vai lá, Minha Gabriel. esposa tem depressão, como eu devo agir com ela? Meu amor, chocolate e flor todo dia. Gabriel, você tem que dar amor para ela, você tem que ouvir ela, você tem que, antes de tudo, reconhecer o valor dela como mulher e como esposa, independente da doença. Ela não é a doença. A doença é uma vírgula, é uma fase. Antes da doença tem a sua esposa, no seu valor, nas suas virtudes. Então ame ela pelo valor, por quem ela é. E depois, junto, ajuda ela na doença. E é tão triste, né? Porque às vezes a pessoa que está do teu lado, que deveria entender, porque é difícil para as pessoas que estão ao redor também. Mas se essas pessoas te virarem as costas, quem mais vai estar contigo? E é um momento muito frágil. Então, às vezes as pessoas se envergonham, às vezes as pessoas se envergonham do outro que está naquele momento fraco, ou que engorda muito, ou que emagrece muito, porque aí vem muitos distúrbios alimentares, as pessoas se envergonham, né? Então já é muito difícil. Então, ó, carinho, amor, chocolate e flor também ajuda, tá? E leva ela lá na Bem Viver também, que a gente ajuda ela. Viu? A Sabrina está perguntando aqui agora uma pergunta um pouquinho mais
da parte empreendedora, que era o que eu prometi para o segundo bloco, mas ainda Tá tem bom. 10 minutinhos para conversar a respeito. A gente faz outro programa com ele. Calma, gente, calma. É só vocês pedirem mais que a gente faz tudo o que vocês querem aqui. A Sabrina perguntou, sabemos que para manter uma empresa de saúde hoje é muito difícil. Como ele conseguiu reunir tanta gente competente para fazer a empresa funcionar de acordo com as ideias dele? Eu me importo com as pessoas que estão comigo, todas elas. Então, para mim, não basta que elas estejam ali somente como se a Bem Viver fosse um posto de trabalho. Elas precisam estar ali e elas precisam viver aquilo como sendo o propósito delas também. Com o mesmo amor que você colocava É lá isso. quando você começou como estagiário e adquiriu Isso. tudo aquilo ali. Então, como que eu Que hoje consigo... é teu império, vamos colocar assim, Sim, né? como que eu consigo manter a minha equipe unida, caminhando em direção ao propósito? Eu tenho comigo profissionais que têm o mesmo propósito que o meu. Então, na verdade, eles estão construindo o propósito deles. Então, por isso que eu consigo. Então, eu sempre falo, para vir trabalhar na Bem Viver, para trabalhar com a gente, tem que se alinhar com a nossa visão. Mas o mais importante é o fato de eu me importar com eles no sentido de desenvolvê-los. Eu me preocupo em tirá-los de um patamar A e levar a um patamar B de desenvolvimento contínuo profissional. Então, a Bem Viver, ela forma os profissionais. Então, isso engaja muito, né? Então, se você vai trabalhar comigo, se você é boa, eu vou te motivar para você ficar melhor do que você é. Esse é o erro de muita empresa aí fora, né, meu amor? Será? Esse é o erro de muita empresa aí fora, não valorizar o funcionário. Às vezes, supervalorizar o cliente, que realmente, se o cliente não entrar ali, não tem negócio, não tem por que você ter negócio. Mas esse foi meu ponto de vista, porque desde o início eu trabalhei como vendedora em loja. E a gente, principalmente, não vou dizer principalmente, mas eu acho que é uma área que... E já é esse fluxo gigante de entra e sai loja, porque você não consegue ver uma carreira ali dentro. Tá, já não tem a questão de carreira de crescimento. No máximo, você vai ser um gerente da empresa, da loja, ok. Mas aí já vem a questão de que o dono de uma loja, principalmente uma loja grande, ele não fica na loja. Ele mal passa na loja. Quem é que está ali o dia inteiro representando a tua loja? O teu funcionário. E se ele não representar, se ele não vestir a camisa da tua empresa como se fosse a dele, o negócio vai ir, mas vai ir bem mais devagar. Por isso, quando o funcionário está ali, não é nem funcionário, é colaborador hoje em dia, a gente até mudou essa nomenclatura, né? Quando o colaborador está ali de fato, trabalhando com o coração, porque ele vê a recompensa para ele também. E a gratificação hoje, o ser humano, a gente sobrevive de dinheiro, mas a nossa recompensa maior hoje é ser reconhecido do que em si ganhar dinheiro. Você vai lá, você trabalha o mês inteiro e você sabe que o seu salário é consequência daquilo, mas você receber um incentivo, você receber uma bonificação, que eu digo não é dinheiro, de repente uma parabenização, vamos mudar a palavra aí para ficar melhor, mas esse incentivo, esse reconhecimento às vezes motiva as pessoas a fazerem muito mais do que em si só o ganhar bem, né? O ganhar bem é a consequência de você ser um bom profissional, né? Não tem como fugir disso. Isso. As pessoas querem a verdade hoje. A verdade. Você está na área da saúde. Por que você está na área da saúde? O que te trouxe para cá? Eu gosto de cuidar de pessoas. Então vamos fazer isso com verdade. Eu acho que essa é a essência da Bem Viver. A gente não encena. Não adianta eu estar em casa hoje, ver o Danilo falando que, nossa, ele conseguiu ser super bem sucedido, ele começou do zero e foi. Então eu vou abrir uma empresa de saúde também, porque o Danilo me falou que deu certo e deu super certo e eu vou fazer igual. Não, o foco do Danilo foi o tempo todo fazer aquilo que ele amava, o que estava no coração dele. Por isso, ele abriu uma empresa, ficou bem sucedido. Ele adquiriu essa empresa, enfim, a pessoa também pode fundar a empresa dela. Sim. Isso não vai fazer muita diferença, mas a questão é acreditar naquele sonho, trabalhar muito para aquilo, dar o tempo que tem que dar, mas tem que fazer aquilo que ama. Não adianta visar só o retornar, eu quero ter uma empresa de saúde porque dá dinheiro, eu quero ter uma empresa de alimento porque dá dinheiro, mas eu gosto de trabalhar com alimento? Não, eu gosto de trabalhar com calçado dá menos, mas é o calçado que eu vou ser bem sucedido. Sim. Não adianta eu vender alimento, só não gosto de vender porque aquilo. A gente está aqui para ser feliz, né? Faz sentido você trabalhar 8 horas num lugar que não te faz feliz? Não tem como. Para mim não faz sentido. Já fica doente aí, né? Já fica doente no trabalho. Exatamente. Gente, a gente está quase finalizando, mas eu acabei de receber uma perguntinha aqui. Vou fazer ela para ti rapidinho, né? Vai lá. Vamos lá. Sou Maria da Graça, acompanho o Instagram dele desde o ano passado, que vi a Fernanda Analu lá. A Fefe, nossa querida Fefe, está em tudo a Fefe também, né? Pode ver nada. Minha pergunta é, como que uma pessoa que não tem muito dinheiro pode empreender? E o Gabriel agradeceu aqui as respostas. Obrigado, beijão aí, Gabriel, tá?
Valeu, Gabriel. Como que uma pessoa que não tem dinheiro pode empreender? Ela tem que aumentar a renda dela, então tem que trabalhar mais. Ela precisa Fazer o famoso biquinho. gastar menos, ganhar mais, gastar menos, fazer a poupancinha para poder startar, começar. Calcular o risco. Eu vou empreender, qual é o meu risco? Né? E às vezes as pessoas querem empreender, mas elas não conseguem fazer sozinhas. Então, por isso que é importante contratar um bom coach, um consultor, que vai ajudar neste processo de iniciar uma empresa, porque não é fácil sozinho, né? As variáveis estão aí, o mercado não é fácil, é difícil, só que se você se prepara e usa as ferramentas certas e você tem habilidades para isso, você consegue vencer. É só suportar a semeadura do começo, né? Então, assim, com pouco dinheiro você não faz muita coisa, mas se você começar a guardar dinheiro, em um ano você tem já um dinheiro considerável. Essa consciência que você tem que ter também, né? A autorresponsabilidade. A semeadura, né? É saber que se você tem aquele dinheiro, você tem que guardar ali, não pode mexer por nada, porque ele é em prol de algo maior, né? Exatamente. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, que nós já estamos quase terminando. Não, na verdade, a pergunta que eu queria te fazer já teve muito a ver com uma das perguntas que foi ali no final, que foi a questão de como empreender hoje num país que não valoriza o empreendedor. A gente tem pouco ainda, é muito pouco valorizado, muito pouco. É porque realmente é muito pouco mesmo, gente, Brasil. E era bem essa pergunta que eu queria fazer, como empreender, né? Começando, então, são examinar as estratégias. E aí uma coisa que eu já vi, já aprendi com outros coaches, e como é bom a gente ter uma profissão hoje ao nosso lado, buscar um bom profissional, mas ele te dá um direcionamento fantástico. E até foi aí que a gente falou sobre a baixo nível de saúde. Uma pessoa com nível baixo de saúde ali, psicológica, que não vai conseguir dar o start, ela não vai conseguir fazer o coach, porque o coach, ele é a ação, ele te dá todos os caminhos que você precisa para chegar onde você quer, sem ficar andando igual uma barata tonta. Você pega, vai e faz, é só fazer. Só posso ser coach, gente. Aí, ó, coach Camila Lourdes. Bom, gente, estamos quase terminando o programa. Danilo, eu adorei. Passou muito rápido. Passou rápido. Muito rápido. Você é 1 hora, eu disse é 1 hora. Mas passa rápido, passa muito rápido mesmo, né, Danilo? Quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Vir aqui, compartilhar. Quer deixar algum recadinho pro pessoal? Viva o hoje. O hoje é importante. O amanhã a gente não tem certeza. Né? Se conecta com pessoas certas, pessoas de coração nobre, sinceras, que gostam de você. Existem aí 5 pessoas, ou talvez você nem consiga encher uma mão de pessoas que se importam com você, você acertando ou você errando. Essas pessoas são importantes, a opinião delas é importante. No mais, não se preocupe com o julgamento, não se preocupe em agradar, em receber validação, porque é isso que drena a sua energia. Viva o hoje, procure um profissional que exerce com paixão o que faz, porque isso faz diferença. Né? Tenha fé no Criador, porque a gente está aqui por um propósito, eu creio assim. A gente está aqui para ser luz na vida um do outro. Né? E pense positivo sempre, porque quando você pensa positivo, a química cerebral muda, isso gera sentimentos positivos, comportamentos positivos, então você muda o espiral e você consegue... química negativa ali que acontece... Muda! Gente, agora ele deu um grande segredo para vocês. Se vocês não anotaram, anotem agora. Se você ficar, você que tem depressão, se você ficar todo dia na frente do espelho, 20 minutos assim, sorrindo, muda a química cerebral. É sério. Neurônio espelho, é isso aí. Peraí, eu volto. Gente, uma coisa que ele falou que eu achei bem legal, assim... Bom, eu achei tudo que ele falou legal, eu não consigo dizer só uma coisa. Tudo que ele falou tá legal, não vou mais. Eu ia falar de uma, mas eu vou dizer que, cara, você arrasou. Eu amei o programa. Eu tenho certeza que o pessoal também amou, porque realmente esclareceu muito. Eu acho que as pessoas dessa quebra de tabu. O nosso foco era bem empreendedor hoje, mas o negócio já foi pra tudo. Assim, né? Mas eu acho que é aí que tá, né? É todos os pilares mesmo rodando, né? Isso aí. Não tem como empreender se a saúde não estiver boa. Foi um aí. prazer imenso te receber aqui. Espero que novamente aceite o nosso convite para vir aqui bater um papo com a gente de novo. Quero agradecer a todos que interagiram com a gente. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência. E o pessoal do Japão que está nos acompanhando. Eu acredito que deve ter alguém aí em algum lugar do mundo, né? Então, obrigada pela audiência. Não esqueçam que na próxima quinta-feira temos mais. Eu quero aproveitar esse minutinho aqui para mandar um beijão
pra Fê. Já mandei uns 10 beijos aqui pra ela, mas a Fê daqui pra frente fechou a assessoria e vai estar me auxiliando aqui no Misturado. Então seja muito bem-vinda, família Misturado. Fê, um beijão a todos os meus apoiadores aí dessa semana. Um beijão a todos que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. E quem quiser acompanhar o nosso vídeo de novo, vai lá no YouTube da Live TV Brasil. Manda lá para os seus amigos, compartilha com o pessoal o nosso vídeo, deixa seu like se você gostou e fala o que você quer ver aqui no Misturado, que a gente traz para vocês. Um beijo e boa noite.